Então, sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai trazer um assunto. Eu vou começar esse assunto, tá? Que é o que nós vamos abordar durante o mês de março. E a gente vê que acontece hoje. O mundo, né? O mundo atual, do jeito que a gente vive, onde a gente vive, como a gente vive, muitas vezes ele é movido pela pressão. Quem daqui não já se sentiu pressionada a ser mais eficiente, a dar conta de tudo, né? A demanda, às vezes, no trabalho que cada dia aumenta mais e você precisa ser capaz de fazer tudo aquilo, de resolver tudo, de realizar tudo aquilo. E além dessa demanda, não só por eficiência, mas também existe uma demanda no sentido de, vamos colocar assim, de oportunidades, né? Das nossas relações. O como é que nós nos relacionamos com essas pessoas, como que nós nos relacionamos com o trabalho, e isso em todos os campos, né, da nossa vida. E para que essas relações elas sejam saudáveis, a gente fique bem com isso, também existe uma demanda no que se diz respeito à nossa sensibilidade emocional. Porque quando a gente fala de relações, quando a gente fala de trabalho, vocês já perceberam que não é o trabalho em si que cansa, mas é como a gente está se relacionando com esse trabalho. Como que a gente se relaciona com o pagamento que eu vou receber desse trabalho? Como que eu me relaciono com as pessoas que estão nesse mesmo ambiente? Quem aqui não já trabalhou, às vezes, num serviço? Vou até trazer uma, que eu acho que muitas já trabalharam aqui, no serviço de construção, por exemplo. E que você trabalha muito. Em que sentido de corpo, de você, né? De você pegar no pesado, de você mexer, de você trabalhar muito o corpo. Mas quando você chega em casa, você tá, nossa, parece que estava nas nuvens. E por que que às vezes no meu trabalho, que eu fico às vezes ali sentada, não faço esforço nenhum e chego em casa completamente quebrada, como se eu tivesse carregado um caminhão nas costas. E para que a gente consiga ter essa sensibilidade emocional nos nossos relacionamentos de uma forma que seja saudável, nós precisamos de alguns suportes. E quais são esses suportes? Um deles é o que nós vamos trabalhar durante esse mês de março, que é termos o comando sobre nós mesmas. Mas um comando que vem de dentro para fora. Eu já trouxe uma vez uma vivência para vocês, quando eu trouxe ali que nós vivemos muitas vezes duas vidas. Aquela que a gente vive e aquela que poderíamos viver. E muitas vezes a gente não vive por quê? Porque nós não libertamos o potencial dos nossos valores. É como se tivesse preso, bem presinho dentro de nós, aquele potencial, aquela força que às vezes a gente acredita que não tem. Semana passada, uma pessoa me ligou e que estava passando por uma situação bem complicada na família. E, e essa pessoa estava se sentindo fraca, querendo se esconder, querendo fugir, se sentindo como se não tivesse força nenhuma para lidar com nada do que estava acontecendo com ela. Nada. E quantas de nós, muitas vezes, não acontece isso? Uma situação, uma circunstância aparece e a vontade que a gente tem é de ir debaixo da cama, sabe? Se esconder, porque eu não vou dar conta de resolver isso. Não vou dar conta de lidar com essa situação. E muitas usam isso, sim. Deixa eu ficar quietinha aqui, deixa eu me esconder, deixa eu me paralisar aqui, para ver se as coisas passam, sabe? Se amanhã tudo acabou, como num toque de mágica, assim, ai, passou, acabou. Mas muitas vezes na vida não é assim.
E o que que falta nessa pessoa? Será que as situações elas acontecem porque a gente realmente não dá conta? Ou elas aparecem como uma oportunidade para que a gente possa olhar para dentro e descobrir uma força que tem aí dentro que você nunca tinha visto? E que só vai ser possível você acessar ela porque essa dificuldade apareceu? Como que eu olho para as dificuldades da minha vida? Como que eu olho para a minha vida? E muitas vezes a gente olha para a vida e fala assim, nossa, minha vida tá acabando, né? E a gente só olha para a vida em quantidade de anos. Ah, eu tenho 5 anos, então eu tenho tantos anos. Vamos colocar que eu tenho, né? Vamos dizer assim, a longevidade da vida é até os 100. Vamos colocar assim. Nossa, eu tô 50, gente, eu só tenho metade da vida ainda. Então agora, peraí, deixa eu começar a aproveitar. Ai, já tô com 75, tô chegando mais perto do final. E às vezes a gente só vê com essa contagem de tempo. Mas como que eu vejo a quantidade pela dimensão? Porque o dia, para todo mundo, tem 24 horas, não é? Todo mundo é igual, todo mundo tem um dia de 24 horas. Mas como que eu uso esse dia? Será que eu tô no piloto automático, só passando um dia pelo outro? Eu não vejo a hora do dia acabar para ir para o próximo. E aí, quando eu chego no próximo, eu não vejo a hora do dia acabar para ir para o próximo. E eu acordo, faço o básico do básico. Eu como, eu faço minhas obrigações básicas. E ai, deixa eu dormir porque amanhã tem mais. E amanhã o mais que tem é o mais do mesmo. E eu fico passando de um dia para o outro, de uma situação para outra, de uma circunstância para outra, de uma obrigação para outra. Relaxei, igual eu estava falando agora na Caleia ali. Ai, tava trabalhando até agora eu vou relaxar, amanhã eu vou dormir e vou descansar, porque aí na quarta-feira eu tenho que voltar a trabalhar de novo. Aí eu chego na quarta-feira de noite, eu durmo, ai, eu vou dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar de novo. E eu fico nessa rodinha e não me dou conta que o tempo está passando. Eu não me dou conta do quanto estreita eu ainda tô em viver o meu dia a dia. É como se eu ainda estivesse sobrevivendo no mundo no dia a dia. E quando a gente fala de mudança, mas tá bom, Marisa, deixa eu mudar isso. Como que eu vou mudar isso? Gente, não tem uma receita rapidinha, prontinha, e vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Não, ela precisa de pelo menos três coisas aí, que é um senso de propósito, um senso, e aí você vai precisar ter uma disciplina, mas primeiro assim, um senso de identidade. Quem que eu sou? Quais são os meus valores? O que que eu aprecio? O que que eu não gosto? O que que eu não quero? O que que para mim não tem negociação? Se eu perguntasse para vocês aqui, o que que para vocês não tem negociação? Qual é um valor seu que você não negocia por nada no mundo? Qual que seria esse valor? Então, eu vou deixar isso já para vocês, tá? E aí a gente tem um senso de propósito, a gente tem um senso de direção e junto com isso um pouco da autodisciplina para poder orientar e nos guiar no caminho que a gente quiser. E aí é uma coisa bem interessante, no caminho que você quiser andar. E muitas vezes a gente não para olhar para esse caminho que eu quero andar, porque tudo para mim sempre foi imposto. Sempre é eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa. E aonde que entra as minhas escolhas nesse eu tenho que? Quando eu falo assim, esse eu tenho que, como que chega isso para vocês aí? Quiser colocar no chat, ou quiser abrir com o microfone, o que vocês quiserem fazer. Meu caráter tem muito valor, eu não negocio com ninguém. Isso. E aí, o que que seria esse caráter para você? O que que é ser uma pessoa de caráter?
Porque por trás desse caráter tem vai ter o que você realmente não negocia. Entendeu que dá para aprofundar um pouquinho mais, Roseli? O que que é isso? Vou trazer uma situação para vocês. Muitas vezes a gente fala assim: eu tenho que ir trabalhar. Quem que já usou essa fala? Eu já usei várias vezes. Gente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Só que quando eu falo eu tenho que trabalhar, percebe que vem com uma obrigação? Vem com um peso? Agora, o que que acontece se eu não trabalhar? E aí, para cada uma vai ser uma coisa. Quer falar, Ianca? Pode falar. É interessante porque é uma obrigação, né? Assim, a gente, por exemplo, precisa de sustento, precisa pagar contas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu vejo que o meu dia, mas o meu dia, ele é muito mais aproveitado quando eu estou trabalhando. Se eu estiver em casa, eu fico muito ociosa. Eu passo mais tempo no celular, mais tempo assistindo série, fazendo outra coisa. Mas se eu for trabalhar, eu consigo, por exemplo, me concentrar mais, até pensar mais durante o trabalho, né? A maioria das meninas sabe que eu sou jardineira, então às vezes eu uso roçadeira. Então eu tô lá trabalhando, aí enquanto eu tô cortando, eu tô pensando mil coisas. Ah, eu tenho isso para resolver, outra coisa e tal, tal, tal. Então eu me sinto mais útil quando eu vou pro trabalho na minha mente, apesar de ser uma obrigação, uma responsabilidade, né? Mas acaba sendo uma coisa que me ocupa bastante. Isso. A gente já tem um ponto de vista aqui maravilhoso, Ianca. Aí agora vamos juntar com esses outros aqui, ó. A Cris colocou do disciplinar, eu já venho aqui, tá, Cris? É, obrigação, querendo ou não, tenho que fazer. Então vira, né? É pesado, é duro. Tipo assim, é como se eu. E essa frase, Dani, vê como é como se eu não tivesse escolha, né? É como se eu não tivesse escolha. A Laí colocou aqui: se eu não trabalhar, eu não tenho como me sustentar. Então, entende? Eu tenho que trabalhar porque eu preciso me sustentar. Aí, se eu não conseguir me sustentar, o que que vai acontecer? Eu vou morrer de fome. Eu não vou ter onde morar. Eu não vou ter. Então, eu tenho que fazer. Cris, se eu não trabalhar, eu não me sinto útil na família e na sociedade. Então, para que eu me sinta útil, eu tenho que trabalhar. E isso, se a gente vai ao contrário, assim, se eu estou em casa fazendo nada, eu sou uma inútil. Percebe que também tem um peso gigante? Quer dizer que você não pode ficar em casa, relaxado, ser só uma dona de casa, cuidando da família. Não, porque se eu ficar assim, eu vou me sentir uma inútil. Uma pessoa sem valor, uma pessoa desvalorizada. E uma pessoa que se sente assim, a autoestima tá onde? Lá no chão. E como ela vai ficando acabada, você acha que ela consegue arrumar um emprego, ela consegue trabalhar, ela consegue sair de casa? De forma nenhuma. Porque isso vai puxando ela mais para baixo ainda. E por que que foi bom? Você viu que cada uma trouxe uma forma diferente de olhar para isso? E por que que isso enriquece para a gente muito, esses comentários de vocês? Porque o que nós precisamos fazer é tirar o tem que. Se a gente vai trabalhar, né? Ó, o que que a Ianca trouxe. Gente, mas quando eu vou trabalhar, é prazeroso. É isso que ela quis dizer na fala dela. Para mim é prazeroso ir trabalhar. E quando eu sinto prazer, minha cabeça funciona, eu penso num monte de coisa, eu faço, e eu chego em casa leve, porque é prazeroso. Então, toda vez que a gente linka, ou a própria palavra trabalho, né? Trabalho dá trabalho, né? Trabalho vem do, eu não vou lembrar a etimologia dela lá, mas é nesse negócio de ser sacrifício mesmo, sabe? De ser duro, de ser, por isso que veio essa palavra trabalho. Mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, nós fazemos com prazer. E se tem prazer, não tem a obrigação.
você passa aí porque é gostoso, porque é bom e porque te faz bem. Então, comecem a olhar aí dentro, né, aí com vocês, o que que eu tô fazendo primeiro. Não dá para mudar de um emprego para o outro e falar, nossa, não vou mais fazer e parar, né? Porque a gente sabe que a situação da real da vida, a gente precisa de dinheiro sempre para viver. Mas o que que é nesse emprego que eu tô hoje, nesse trabalho que eu faço hoje, do que nele eu não gosto? E por outro lado, também tem algo nesse trabalho que você gosta, porque senão você também não estaria nele. Então, desse trabalho aqui que eu faço hoje, o que que eu gosto? E se eu estou em casa, e eu não estou conseguindo trabalhar e eu quero trabalhar, o que que me faz feliz? O que que eu gostaria de trabalhar, mesmo que não fosse nem para receber nada, mas nossa, isso aqui, gente, eu amo fazer. Seja o que for. O que que você gostaria de fazer? Porque a partir daí a gente vai começar a descobrir depois no próximo encontro quais são esses valores. E a gente vai chegar no ponto de quando eu junto os meus valores com o meu propósito, com o meu servir, e eu alinho isso, a vida ela flui. E às vezes a gente fica nessa briga. Então, a primeira coisa é começar a entender assim: eu não tenho o quê, mas eu sinto prazer em. Que é- E como que a gente faz isso? A gente vai tirando esse peso que muitas vezes fica dentro de nós, em ter que fazer, em ter que ser, e fica muito pesado. Eu vou compartilhar o material que eu criei aqui para vocês. Gente, olha que lindo, ele resolveu funcionar perfeitamente hoje, eu nem vou reclamar. Nem vou falar muito, deixa ele. Ai, ai. Então, hoje, do que nós vamos começar a conversar? Nós vamos conversar com isso aqui, sobre essa liderança interna. E aí eu trouxe uma imagem. O que que essa imagem representa para vocês? Como é olhar para essa imagem? O que que mais chama a atenção? Dá para falar? Pode falar? Pode falar, colocar no chat o que você quiser. Eu acho que essa imagem me traz um ambiente limpo, organizado e sofisticado, né? Tem umas luzes, tem uns quadros, assim. É um ambiente bem aconchegante. Bem, então, olhar para esse lugar, fala, Leia. É, seria essa ideia mesmo também, que a Ianca falou, de um lugar bem organizado, requintado, tudo no seu devido lugar, a decoração, tudo de bom gosto. Olha essa mesinha no centro aí, a elegância que ela tem, né? Os sofás, as poltronas. É uma sensação de que está aí, a gente deve se sentir muito bem, é até importante de estar num lugar como esse. Olha que interessante. Então, esse lugar denota aconchego, denota que eu sou importante. Vamos continuar? É isso, liderança interna. E aquela frase que eu trouxe, nós temos duas vidas. A que nós vivemos hoje e a que poderíamos viver, ó, se tivermos coragem de liderar a partir de dentro. Assim, isso. Vou arrumar aqui vocês, a tela de vocês, assim. E aí, você ainda tem duas perguntas para vocês refletirem. Você sente que a sua vida está sendo conduzida pelas circunstâncias ou pelos seus valores internos?
Você sabe quais são os seus valores? E o que que você acha que está impedindo você de viver a vida que você deseja? E para começar, a gente vai começar com essa liderança interna, né? O que que é essa liderança interna? A capacidade de você se conectar com o seu propósito, alinhar as suas ações aos seus valores e ter autonomia sobre as suas escolhas, mesmo em meio às adversidades. Sabe aquela hora que você fala assim, gente, mas o problema é tão grande, eu não sei como resolver, eu não tenho escolha. E parece que você está num beco sem saída, que você não tem para onde você fugir, não tem para onde você ir. Quem já se sentiu assim, não é? Mas sim, você tem escolha. Mas para que eu tenha autonomia para escolher o que eu quero, eu preciso alinhar as minhas ações aos meus valores e entender qual é o meu propósito. Percebe que tem um caminho que precisa ser feito? E isso a gente vai precisar para tudo, desde que seja para liderar um negócio, liderar uma família, liderar uma equipe, liderar o que for. A primeira coisa que precisa ser feito é ter coragem para liderar nós mesmas. E o que que significa isso? Parar de reagir no automático e começar a agir intencionalmente. Então é sair, né, do automatismo, começar a ter consciência daquilo que você quer e de qual postura você quer tomar, qual atitude que você quer ter. E muitas vezes isso parece ser difícil, principalmente por quê? Porque tá vendo essas imagens de um iceberg aqui? Um iceberg, a gente só vê essa partezinha de cima, né, ó. A olho nu, a gente só vê essa parte. Mas olha a profundidade que existe aqui dentro, aqui, ó, que tá lá guardadinho, escondidinho. E isso é o que tá dentro de nós. Muitas vezes a gente tem só esse foco aqui, ó, do que tá externo. E qual que é a proposta agora? É a gente começar a examinar isso aqui que tá aqui dentro. Qual é essa profundidade que não se mostra para o mundo, mas ela existe e ela tá aqui. E é aqui é onde a gente precisa ter coragem para olhar e a partir daí, peraí, deixa eu decidir o que que eu quero fazer com isso. Então, por que que essa liderança interna ela é essencial? Primeiro, porque ela expande, né? Ela expande. Ela faz com que a gente comece a ter, olha lá, ó, que é o que a gente vai ver nesses três últimos, né, próximos encontros. Na identidade. É saber quem você é e o que você quer. Com que base? Nos seus valores. Então, ter clareza dos seus valores é muito importante para saber quem você é. É um dos passos, né? Depois, o propósito. Enxergar por que das suas ações. Por que que eu ajo como eu ajo? Por que que eu faço o que eu faço? E depois, uma disciplina e uma direção e uma autodisciplina. Que é saber para onde você quer ir e construir persistência para você poder alinhar as suas decisões ao propósito. Lembra que uma vez eu falei assim, muitas vezes a gente escolhe uma coisa, mas não é só escolher e ir. É preciso ter força para bancar aquilo ali, né? Eu tomei uma decisão, vamos colocar assim, uma pessoa que é casada, e aí percebe que o casamento não tá, não dá mais jeito, acontece um monte de coisa, lá, 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 ela resolve separar. Separou, resolveu a situação? Não, porque depois ela vai precisar bancar essa decisão dela. E às vezes esse bancar é ter que ficar um tempo sozinha. Esse bancar é ter um divórcio complicado. Esse bancar, entende? Esse bancar às vezes vem um monte de coisa junto. Ela tem que lidar com as sensações dela, as sensações de, nossa, parece que eu fracassei, e mil coisas que podem acontecer. Vou deixar um emprego. Não, não quero mais esse emprego. Beleza. Tomou uma decisão. E tá ali resolvido? Não.
Porque às vezes ela vai ter que lidar com outras situações depois. Agora, qual a força que eu tenho para bancar aquilo que eu quero? E muitas vezes a gente não vai atrás dos nossos sonhos porque a gente acredita que não tem força para bancar aquele sonho, bancar aquele desejo. Sem um propósito claro, qualquer caminho pode parecer certo, mas você continua sentindo esse vazio. Então, se eu sinto ainda dentro de mim que tem um vazio, que eu busco as coisas, mas parece que nunca tá bom, ou nunca tô satisfeita, da onde vem esse vazio? Será que eu tenho um propósito certo? Eu sei exatamente o que eu quero? E quando a gente fala das áreas da vida, quando você olha, né, para o seu emprego, para sua carreira, para os seus relacionamentos, para a sua saúde, para o seu dia a dia. Sabe aquilo que acontece dia a dia? Será que eu estou vivendo intencionalmente ou eu só estou reagindo às circunstâncias? Será que eu estou igual uma bombeira, apagando fogo o tempo todo? Como que eu estou vivendo? Quando fala de finanças, quando fala do meu corpo, quando fala do trabalho, quando fala dos meus relacionamentos, da minha vida em geral. Como que eu tenho olhado para isso? Como que eu tenho vivendo isso? Vivido, né? Vivendo ficou boa. E como despertar essa liderança interna? Como que eu posso começar, Maris, a olhar para essa? Porque, gente, a liderança interna é o quê? Seja líder de si mesma. Será que você realmente tem o comando da sua vida na sua mão? Ou ainda é o outro que lidera a vida para você? É as circunstâncias da vida que lidera. E isso em todos os sentidos. Por exemplo, uma liderança emocional. Como que eu percebo se a liderança que eu tenho né, a liderança, minha autoliderança, eu realmente estou fazendo ou é o outro que está fazendo? Como que seria isso na prática do dia a dia? Vou me autoavaliar. Será que eu realmente tenho uma autoliderança emocional ou é o outro ainda que me lidera? Como que você pode ver isso no seu dia a dia? Você tem ideia? Fale, Ian. Eu lembro muito daquele raciocínio do 90-10. Então, às vezes a gente é responsável só pelo que a gente faz, né? Mas eu acho que essa inteligência emocional, essa liderança emocional, seria se a gente deixa que talvez uma fala, um comentário de uma outra pessoa estrague o dia inteiro, por exemplo, ou a semana inteira. Se você se deixar levar por um comentário negativo, uma outra opinião, uma reação, talvez. Então, será que eu estou deixando isso estragar meu dia? Ou eu vou ser mais consciente de, ó, foi só a opinião dele, né? Mas eu sei a minha verdade, digamos assim. Exatamente isso. Exatamente isso, Ian. É como se tivesse uma chavinha dentro de mim, e se eu tenho o controle dessa chave, eu abro e viro ela a hora que eu quiser. Ou eu pego essa chave e dou para o outro. Aí eu acordei o dia maravilhosamente bem. Acordei, linda, maravilhosa. Nossa, vou trabalhar, me arrumei. Aí eu desço. Na hora que eu desço, a primeira pessoa que vem, nossa, mas que roupa horrorosa. Aí aquele dia eu já te desmonto. Nossa, mas nem para falar bom dia, já falou da minha roupa. E eu vou com aquela roupa, porque não dá tempo de eu trocar mais, porque eu já tô atrasada. Aí eu saio, mas o dia inteiro eu fico olhando para aquela roupa e lembrando da frase que a pessoa falou. E aquilo acaba com o meu dia inteirinho. Mas não acaba só ali, porque se eu ando na rua e alguém me olha, eu já vou pensar, nossa, tá olhando pra minha roupa que tá horrorosa mesmo. E aí eu vou, e eu vou, e eu vou. Eu deixei uma frase de uma pessoa acabar com o meu dia inteiro. Chego no trabalho, alguém vai lá e fala uma coisa que realmente eu fiz até. Ó, você esqueceu ontem de entregar um X documento. E você tem. Ixi, esqueci mesmo.
Só que a fala da pessoa soa para você como se fosse uma cobrança. Como se ela tivesse apontado o dedo na sua cara de que você está errada. E aí você fica com muita raiva também e fica, sabe? Como a gente fala, se aquele negócio não faz digestão, você fica remoendo aquilo o dia inteiro. Você vê a cara da pessoa, você vê o jeito que ela falou e aquele negócio fica. Aí você vai para casa, você vai dormir e você fecha o olho e aquela pessoa ainda tá te acompanhando. Eu peguei a chavinha, que é minha, e dei pro outro e falei assim: tá bom, pode fazer o que você quiser comigo. Então, será que eu realmente tenho essa minha liderança? Essa chavinha tá no meu poder? Ou independente do que eu esteja, o outro influencia tanto que muda o meu humor? E aí, como despertar? E começar a olhar para como. Então, primeira coisa, né? Tenha consciência disso. Deixa eu olhar para o meu dia a dia. Ah, quando meu marido falou aquilo ali, ah, ele acabou comigo. Será que ele que acabou com você? E é mais fácil a gente fazer isso, né? A gente projeta no outro. Nossa, ele acabou comigo. Ou será que é você que deixou acabarem com você? Isso é você ter liderança de você. Quando eu não tenho liderança, eu jogo a responsabilidade tudo por cima dos outros. Foi por causa que ele fez isso, foi por causa que ela falou aquilo, foi por causa que o outro fez isso, entende? Eu vou jogando. E por que que eu jogo? Porque eu não assumo a minha liderança. Quando eu pego e falo assim, opa, como a Yanka falou assim, né? Nossa, a Dani falou aquilo de mim. Ah, essa é uma opinião dela. Mas eu sei que eu sou assim. E quando eu falo eu sei que eu sou assim, nossa, eu sei que eu esqueci. Eu sei que eu pisei na bola também. Não é só, eu sei que eu sou linda e maravilhosa e a opinião dela é dela. Não. Eu sei que eu tenho esse lado aí, errei também. Errei mesmo. Esqueci de entregar o papel, esqueci de fazer não sei o quê. Próxima vez eu vou me atentar a isso. É como você se acolhe também quando você erra. Como, né, despertar isso agora em você? Primeiro, uma conexão com você mesma. Tenha momentos diários de reflexão. Eu já falei algumas vezes para vocês ter um caderninho, uma agenda, que seja no próprio celular, né? Fazer uma revisão diária. Como foi meu dia? O que que nesse dia me impactou? O que que nesse dia me fez mal? O que que nesse dia? Quais foram? Só esse, gente, ele traz uma clareza para vocês do que está acontecendo com vocês. Qual foi a reação emocional que eu tive hoje? Nossa, quando aconteceu aquilo, eu fiquei triste. Aí você vai lá, aconteceu isso, eu fiquei, nossa, eu fiquei triste mesmo. Meu, me deu uma raiva, fiquei com uma raiva. Eu fiquei isso, o quê? E aí você vai fazendo isso todo dia. Você vai perceber que existe uma ou duas reações emocionais que é a que praticamente lidera a sua vida. E ter consciência disso é muito legal. É um primeiro passo. Então, deixa eu ver o que está me guiando. E eu fiz isso durante um tempo e eu percebi que o que me guiava todo dia era raiva. Tudo me deixava com raiva. Nossa, mas que raiva, mas que raiva. Olha, então peraí, tem uma raiva aqui que eu preciso trabalhar. Por que que eu permito que o outro me deixe com tanta raiva? E por que na raiva? Porque a raiva, por exemplo, né, no meu situação, o que que essa raiva faz comigo? Meu coração disparava, me dava agonia, me dava dor de cabeça, me embrulhava meu estômago, acabava com meu fígado. Entende que é bom você ir identificando qual é a emoção que está por trás daquilo? E por que que é interessante? Porque por trás da raiva existe algo. A raiva é só uma máscara, sabe? Que eu projeto para fora. Mas o que que tá por trás dessa raiva que tá me fazendo com que eu queira matar o outro, entende? Que eu quero bater no outro. Por que que tanto que eu quero bater no outro? O que que aqui dentro não está sendo suprido que eu retorno com isso? E assim a gente vai se aprofundando mais em mais dentro de você. Outro, haja de acordo com seus valores. Mude pequenas atitudes. Por exemplo, priorize o que ressoa com o que você acredita, mesmo que seja desconfortável no começo.
E por que que isso daqui? Muitas vezes a gente faz alguma coisa que você não gosta, que você não queria fazer. E às vezes é em casa, às vezes é no trabalho, e você vai deixando. É como se pegasse o seu valor, ai, você não vale nada. Ó, eu pego o meu valor e falo pra ele, você não vale nada. Entendeu? Eu vou me boicotando. E aquilo que era de valor pra mim, daqui a pouco eu nem sei mais se é. Então, precisa fazer uma mudança radical? Dá pra fazer? Dá. É mais trabalhoso? Dá. Então vamos começar de pequenininho. Desde uma coisa no trabalho, né? Sei lá, você precisa fazer algumas coisas que para o seu valor não é legal. Eu tenho que falsificar um documento no trabalho. Percebe eu tenho o quê? Eu tenho que falsificar um documento no trabalho. Aí eu vou lá e faço, porque é minha obrigação fazer aquilo ali, porque eu fui contratada e eu tenho que fazer isso, senão eu vou perder meu emprego, tem um monte percebe que tem um monte de coisa envolvida? Não é só falar assim, eu não vou. Mas o quanto fazer aquilo me fere todo dia. E eu vou deixando, porque eu tenho que ter esse trabalho, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que me sustentar, porque eu tenho que. E qual é o preço que eu tô pagando para esse tenho que? O que que eu poderia fazer para ajustar o que eu trabalho com os meus valores? Para mim não me perder dentro de mim. Uma outra coisa, a validação interna. Sabe aquela história? Gente, eu preciso ter feedback. Quem daqui precisa ter feedback constante? Eu preciso que me falem se eu saí bem. Ai, se não me elogiarem, isso desde casa, sabe? Vou fazer uma comida. Ai, mas ninguém falou nada se a comida estava boa ou não. Comeram tudo, mas ninguém falou nada. Então eu fico ali, ai, será que a comida estava boa? Será que não tá? Fiz o jardim maravilhoso, a pessoa me pagou e tal, mas eu fiquei lá, mas ela nem elogiou, ela nem falou nada. Será que ela gostou? Será que ela não gostou? Ai, mas aquela rosa eu podia ter plantado de outro jeito, né? Ai, será que foi aquele negócio? Entendeu? E nós buscamos muito isso. Constantemente nós buscamos a validação do outro. E lá, acho que março, abril ou maio, a gente vai abrir, falar mais profundo de quem, na verdade, a gente busca validação quando a gente está buscando isso no outro. Então, de começo é o quê? Para de buscar essa aprovação externa. Aprenda a confiar nas suas próprias escolhas. E aí volta naquela coisa da roupa, sabe? Eu fui lá, coloquei a roupa, tô toda bonitona, assim. Nossa, eu fiz essa escolha, eu quero ir com essa roupa. Só que a hora que eu saio na sala, uma pessoa fala assim, nossa, ai, mas essa roupa ficou feia. Aí eu corro e vou tirar. Mas a roupa era feia pra quem? Não era pro outro? Você não estava se sentindo bem com a roupa? E por que que você pegou e deu a chave pro outro, escolher até o que você vai se vestir? Tudo que você precisa para você se fortalecer já está dentro de você. Mas muitas vezes a gente precisa silenciar esses ruídos externos para ouvir o que está dentro. E me lembra de uma coisa do Cacau que a gente fez esses dias, que o coração, essa frase ficou bem gravada na minha cabeça. O coração, ele sussurra, a mente grita. E muitas vezes a gente fica só escutando os barulhos que a mente faz e esquece de ouvir o que está lá dentro, que está lá querendo falar, mas ele sussurra. Então, como que tá essas vozes na nossa cabeça berrando? Será que eu consigo diminuir esse ruído externo do que o outro faz, da opinião do outro, e eu consigo, peraí, é isso que eu quero hoje para minha vida? Quantos daqui não já deve ter cortado o cabelo? Aí vai, né? Toda bonita, assim, pra uma assembleia, pra um congresso, né, se achando com o cabelo. Aí um elogia, outro elogia, outro elogia. Às vezes 10 pessoas elogiam. Aí chega um, ai, nossa, mas o seu cabelo. Aí o outro era mais bonito. Ai, eu gostava mais do outro.
E aí ali você para, passa a mão no cabelo e fala assim, ai, era melhor não ter cortado. Ai, era melhor eu não ter pintado. Era melhor. Então, se você... E aí essa validação externa, gente, é tanto de elogio como de crítica, tá? Porque se você se valida com o elogio do outro, como se diz assim, se a gente se sente, né? Ai, que legal. Estão gostando? Estão gostando? A hora que um falar, você... Porque o mesmo impulso que é para vir, é para te devolver. Por quê? Porque essa validação ainda tá lá fora. Então, é um olhar assim, quanto que eu me valido? Quanto que eu comemoro as minhas vitórias? Será que cada passinho que eu dou, que eu vou me livrando desse piloto automático, das reações, e passo a olhar realmente, sabe, de verdade para minha vida? Espera aí, deixa eu ser a protagonista dessa minha vida? Será que eu estou comemorando? E como que eu faço isso? Mulheres que lideram a si mesmas inspiram outras. E você pode ser a mudança que quer ver no mundo. Você que está aqui, todos vocês sabiam que vocês inspiram muito mais pessoas do que vocês imaginam? Você inspira uma pessoa com pequenas coisas. Quando você sai na rua e você dá um sorriso para alguém, você já inspirou uma pessoa. Quando você sai de cabeça baixa, encolhidinha na rua, você também está inspirando alguém. Nós fazemos isso o tempo todo. E quanto mais a gente vai consegue liderar, né? Quando a gente fala essa liderança emocional mesmo. Liderar, pegar a chavinha, peraí, quem eu abro e quem eu fecho. Quem eu deixo entrar e quem eu não deixo. Mas eu vou inspirando outras pessoas. Hoje pode ser o começo de um novo capítulo na sua vida, um capítulo guiado, e olha que interessante. Não estava sendo guiada pelo tem que, pela obrigação, pelo automatismo? Deixa eu começar a ser guiada pela intencionalidade, pela autenticidade, pelo propósito. A gente vai abordar isso daqui bem mais, aprofundar um pouquinho mais, tá? E lembre-se que a vida que você quer não será encontrada lá fora. Ela precisa começar dentro de você. E hoje pode ser o dia para você poder começar a olhar para isso, a olhar para dentro. E o próximo encontro nós vamos começar exatamente por aí. Identidade. Quem que eu sou? E nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. E me conta como que vocês estão, deixa eu ver o chat aqui, como que chegou tudo isso para vocês? Pode falar, Leia. Então, o que você mencionou aí de que nós às vezes temos que pagar, né, o preço para... Não lembro bem que momento você fez essa colocação, mas aí eu quero trazer o que eu estou vivendo essa fase da vida, né? Tô muito feliz, contente, porque os clientes estão chegando, estão me descobrindo. Sábado e domingo atendi 2 pessoas, uma no sábado, outra no domingo. Mas aí eu percebo que eu estou entrando na fase de que ter que aplicar o meu conhecimento na prática, né? E que aí exige de mim, eu percebi que eu tenho que me doar muito a ouvir, muito assim, tem que me doar para ouvir a pessoa, mas também sem absorver o que a pessoa está vivendo, porque pelo menos as duas pacientes que chegaram muito doentes assim fisicamente, com muitas dores, mas a gente vê que vem lá do emocional, aí então, o que você foi falando agora foi muito oportuno, porque eu vou ter que pagar o preço para mim progredir, ou evoluir como profissional, né? E eu vejo assim que não tem mais como eu voltar, é daqui para frente.
Mas enfim, é muito bom que tu colocou isso mesmo e ao mesmo tempo no sábado quando eu fiz e fiquei esperando o feedback, né, da primeira paciente, gente, será que ela vai voltar? Será que ela gostou? Aí no domingo ela me manda um áudio dizendo que tinha dormido melhor, que a dor nas pernas diminuiu. Então, eu preciso melhorar nessa questão de esperar a validação, porque eu tenho certeza que o que eu aprendi, o que eu tenho para levar para as pessoas como ajuda, né, em sentido físico e emocional, tem valor. Eu aprendi, eu sei como fazer, mas confiar mais nisso, né? Então, eu estou entrando aí nesse túnel e tenho que pagar para ver até onde eu consigo. É bem interessante o que você trouxe, Lé, quando a gente leva isso para o trabalho, não é que a gente não precisa dessa validação, né? Mas é o quanto a gente se apega a isso a ponto de isso alterar o nosso estado. Por que que é bem interessante, Lé, isso que você trouxe? Porque quando você está trabalhando, você vai ouvir de tudo, desde o cliente que gostou, desde aquele cliente que não gostou, né? Por quê? A gente tem a obrigação de agradar todo mundo? Não. Mas você tem, vamos colocar assim, aí você tem a obrigação sim de fazer um bom trabalho. Mas entende que se eu faço um bom trabalho porque eu gosto, isso também não vem peso? Deixa de ser uma obrigação? Então eu faço aquilo com amor e eu entrego o que eu tenho. Se a pessoa vai gostar daquilo ou não, é o que eu tenho. Então eu já me ponho como satisfeita. Poxa, eu fiz um bom trabalho, porque eu entreguei aquilo que eu tenho. Mas vamos supor que a pessoa ela precise de mais. Você vai perceber isso. Mas ao mesmo tempo você não vai se cobrar tanto, porque peraí, hoje é o que eu tenho. Amanhã eu posso aprender outra coisa, entender outra coisa, ter outro aprendizado, mas hoje foi o que eu tinha. E viver com isso é muito bom, porque só daí tem um aprendizado muito grande. Por quê? Porque é preciso se umedecer para falar assim, gente, isso eu não sei ainda. É isso, é o que eu tenho hoje. Amanhã eu estou aprendendo outra coisa, amanhã vai ser amanhã, mas hoje é o que eu tenho, é o que eu consigo entregar. Então, essa validação, vamos colocar esse feedback assim do cliente é bom, porque vai fazer você crescer mais. Oh, aquele cliente faltou isso, isso, isso. Qual seria um outro curso, uma outra coisa, uma outra abordagem que eu poderia implementar aqui? Percebe que esse feedback faz você crescer, né? Se você se movimentar para buscar outra coisa, fala, Lê. Eu percebi isso, mas posso continuar? Pode. Então, hoje mesmo, já tendo umas trocas com outra colega que está em outra parte do Brasil, mas que também está nesse processo de estar iniciando na mesma área, e aí ela já me deu uma ideia do que eu posso incrementar, um valor X, e o que, que eu posso agregar para oferecer algo mais que também vai trazer resultado na saúde do paciente, né, ou da paciente. Então, eu já tenho percebido, estou percebendo isso, que eu vou evoluindo, vai me impulsionar nessas situações a querer evoluir cada vez mais. É isso aí. É isso aí. Agora, quando eu falo desse feedback de deixar acabar, é assim, ó, a cliente me elogiou. Uau, eu sou o máximo, sou a melhor de todas agora, tô podendo, entendeu? Vou atender todo mundo. Aí você se sente né, a rainha de Sabali, tô podendo. Aí daqui a pouco vem um cliente que fala assim que não gostou, que reclama, que reclama, faz alguma coisa. Aí você vai lá pro chão. Nossa, não valo nada. Eu acho que essa profissão não é para mim. Não, tem que fazer outra coisa, porque isso não. Entende? É quando você permite que aquilo que o outro fala te leva lá pro pico ou lá pro vale. Sabe? Eu tô lá em cima, de repente vem um puf, vou lá pro poço de novo. Então é nesse sentido. Falianca, É muito interessante isso que a gente está falando, porque eu trabalho num hotel, eu cuido de um jardim de um hotel. Então, eu, querendo ou não, eu presto conta com as pessoas de lá, com o gerente e tudo mais. E o gerente e a coordenadora, eles são pessoas diferentes, né? O gerente, por exemplo, ele é uma pessoa muito carinhosa. Ele abraça todos os funcionários.
E já ela é mais na dela, né? Ela conversa com todo mundo, mas ela é mais. Não tem tantos toques físicos, digamos assim. E aí eu tava numa dúvida, né, no último mês. Eu tava com uma dúvida se eles estavam gostando ainda do serviço, porque eu nunca mais tinha encontrado com eles para conversar. E é interessante que eu marquei uma reunião, porque eles fizeram um grande favor para mim, né? No casamento das minhas irmãs, eles doaram as mesas do hotel de graça, não cobraram nada. Aí eu falei, eu vou dar um presente. Aí eu fiz um presente para eles e tudo mais. Aí eu marquei uma reunião, falei, olha, quero conversar com vocês. Aí quando eu cheguei na sala, aí eles estavam com uma cara assim. Aí eu falei, olha, começamos a conversar, entreguei o presente. Aí eles, eu tomei um susto, por quê? Eu achei que tu ia deixar de trabalhar com a gente já ficou preocupado se a gente ia ter que procurar outra pessoa. Falei, não, era um presente. Aí eu saí de lá e falei, meu Deus, eu pensando que eles não me queriam mais aqui e eles pensando que eu já queria sair. Então, eu fiquei querendo essa validação, essa coisa, esse feedback, eu fiquei querendo. Mas depois eu fiquei refletindo, poxa, eu sempre dou o meu melhor, chego no horário, sempre faço a mais, né? Eu sempre levo um material a mais. Então, eu acho que a gente tem que encontrar também um equilíbrio dessa inteligência, né? Essa liderança emocional, de que às vezes as pessoas não vão reagir do mesmo jeito. Vai ter aquela pessoa que ela vai te abraçar, que ela vai mandar uma mensagem carinhosa, e tem outra que vai dizer assim, obrigada. Pronto. Então, a gente também tem que meio que se contentar com a resposta que a gente vai receber, né? Porque senão a gente vai ficar sempre esperando mais e acabou. Isso mesmo. Mas alguém quer falar alguma coisa? Ai, Eu trabalho no mesmo lugar há 25 anos. Então, às vezes é um desafio também, né? Tem épocas que está muito bom, tem épocas que a gente está querendo já não aguenta mais. Esse ano é o último, e aí às vezes tem tempo que eu me importo muito com o que está acontecendo, às vezes tira até meu sono, porque eu trabalho na parte da administração, aí às vezes acho que às vezes quando não der certo alguma coisa lá na empresa vai ser minha culpa. Aí é muito oportuno essa matéria, né, de a gente saber o que está fazendo para ter esse controle, né, das nossas emoções. é isso. Quando a gente trabalha durante muitos anos em um lugar, aquilo vira real uma rotina. É um lugar onde você está ali e você vê naquele, como um time, né? Que entra jogador, sai jogador, e às vezes você vai ficando. E aí, às vezes entra jogador, e entra jogador, e né, uma pessoa no departamento, né, daqui a pouco aquela pessoa vai embora, e você vai ficando ali. E aí, o que que é importante fazer, Laí? É estar renovando o seu propósito de estar ali. Por quê? Muitas vezes a gente entra num emprego, quando a gente entra lá no comecinho, a gente vai atrás de experiência, ou a gente vai atrás do dinheiro. Tem alguma coisa que fez você buscar aquele emprego, não teve? O que que hoje me faz manter nesse emprego? É como no casamento. Quando a gente está namorando, a gente tem um desejo. Aí a gente fica noivo, isso muda. A gente, não, vamos casar. Aí casou. Tudo isso vai aumentando, vai mudando. E conforme vai passando os anos desse casamento, a gente precisa como se fosse renovar os votos, sabe? Por que que eu permaneço casada? O que que me chama atenção nesse casamento? O que que me faz eu querer conviver nesse casamento? Porque vai ter os problemas, vai ter as pressões, vai ter tudo que a vida traz. Agora, o que que me faz querer continuar aqui? Isso é como, e muitas vezes um trabalho que você já está ali há muitos anos, também é preciso fazer isso. É como, peraí, deixa eu parar para pensar. O que que me fez entrar aqui? O que que eu ganho estando nesse trabalho? Gente, olha, eu aprendi isso, aprendi aquilo, aprendi aquilo, aprendi aquilo. Meu salário é isso, hoje eu consigo fazer isso.
Entende? É você começar a olhar para o que te mantém ali. Faz sentido para você, Laí? Faz sim, faz muito sentido. Tem que se reinventar, né? Todo o ano para ver se tem prazer também, além de continuar com tudo o que a gente quer, que é ganhar o dinheiro, que é um trabalho que você já sabe fazer. Aí tem essa parte de ter o prazer, como você está ensinando, né? De estar ali. Isso. E muitas vezes a gente precisa buscar de novo, querer enxergar isso. Porque se a gente deixa, só vem os problemas na cabeça, sabe? Só vem a obrigação, só vem, ai, só o dinheiro, só o dinheiro, só o dinheiro. E chega um momento que você vai ver na sua vida que não é só o dinheiro que vale. A sua vida vale muito mais do que aquilo. Então é hora que eu preciso olhar, peraí, o que que nesse lugar, o que que me mantém aqui? O que que eu gosto hoje? Porque os valores, até os valores da gente, muitas vezes eles vão mudando. Aquilo que vocês queriam quando tinham 15 anos de idade é completamente diferente de hoje, não é? A forma que vocês enxergavam a vida é completamente diferente de outro. E assim, com 15 era de um, com 20 era com outro, com 30 era com outro, 35, e conforme vai indo, vai mudando. Aquilo que você valorizava demais. Tipo assim, eu não negocio isso com nada, de jeito nenhum. Hoje, às vezes, nem faz sentido para você mais, você nem lembra mais daquilo. E é por isso que a gente precisa fazer essa atualização, sabe? Tá sempre atualizando. Peraí, o que que para mim hoje é importante? O que que no meu estado atual hoje de vida, no momento de vida que eu tô, o que que é importante para mim hoje? Porque às vezes eu ainda vivo do valor que era para mim lá atrás. Eu não atualizei. E aí volta lá na empresa, né? Nesses 25 anos, o quanto essa empresa não já atualizou? E aí você pode até verificar, nossa, aquelas coisas que ela não atualizou, ela ficou para trás, porque o concorrente atualizou e tá lá ganhando. E ela não atualizou, tá perdendo. Você não consegue perceber isso também? Né? As atualizações que são feitas, a gente não faz as atualizações, a gente vai ficando para trás e vai perdendo. Então, o que que na minha vida eu não estou atualizando e que eu também fico perdendo? Porque eu não estou atualizada. E essa atualização é constante, é o tempo todo a gente precisa estar se atualizando. Uma atualização que eu tô falando é interna, sabe? De você, das suas imagens, daquilo que você guarda dentro de você. Será que eu quero ainda continuar vestindo a roupa que eu vestia quando eu tinha 15 anos? Ai, porque nos meus 20 anos era maravilhoso e eu só continuo querendo essa. Ou às vezes eu quero vestir só aquelas roupas dos 13 que era ruim, feia, meu Deus do céu. Sabe aqueles cabelos tudo desgranhento que nada ficava no lugar e você revoltada com a vida. E aí eu ainda continuo naquela mesma roupagem, sabe? E não atualizei pro dia a dia de hoje. Então, começar, né? Quais são os downloads aí que eu preciso fazer de atualizações ó, atualizações da minha configuração. Ó, o celular tá quase que uma semana ou mês, eu já tô pedindo para atualizar, né? Os aparelhos. E às vezes eu tô, ó, parada lá atrás ainda. Não fiz nenhuma atualização. Então, para vocês ficarem pensando aí, tá? Quais são as atualizações que eu ainda preciso fazer e, e que vocês já comecem a anotar o que que são valores para vocês e quais são os seus valores hoje. Que a gente vai falar um pouquinho desse senso de identidade, aprofundar um pouquinho mais em quem vocês são, tá? Combinado? Gente, uma excelente semana para vocês. Aproveitem amanhã, quem puder descansar. Quem quiser pular também vai pular, né? Né? Quem quiser pular da cama pro sofá, do sofá pra cama, quem quiser pular no meio da rua, quem quiser pular na água, quem quiser ficar em casa, aproveitem da forma que vocês puderem, tá bom? E vão olhando aí no dia a dia também. Lembra de fazer a revisão diária e de olhar quais são as reações emocionais que mais eu tenho vivido no meu dia a dia.
E para a gente saber, a gente tem que parar e olhar para as situações que aconteceu no dia e anotar mesmo o que que aquilo está mexendo com vocês. Tá bom? Obrigado, lindonas. Boa semana para todas nós. Oi, Tchau, boa Magna. noite. Oi! Tá. Boa semana para todo mundo. Boa semana. Beijo. Tchau, tchau, gente.